Bom, boa noite. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022, né? Eu vou deixar gravada aqui a nossa primeira web, tá? Porque agora sim ninguém apareceu e estou aqui de acordo aqui com o Teams aqui, 23 minutos aguardando, mas tudo bem. Vou deixar o material gravado, tá, para vocês. Beleza. Nosso tema, nós vamos falar aqui sobre condutores elétricos e fornos industriais, e já uma parte da UC de instalações elétricas industriais, certo? É isso que nós vamos fazer. O conceito de condutores elétricos é o quê? São materiais em que há o quê? Fluxo de cargas, certo? Pois muito bem. Alguns materiais eles têm maior ou menor intensidade. Tudo vai depender do quê? Da resistividade desse material, certo? Quando você lembra lá da segunda lei de Ohm, que resistência é igual a resistividade vezes o comprimento pela área, a resistividade vai ser o quê? Ela vai ser diretamente proporcional à resistência, certo? É por isso que existem um conceito de quê? De materiais que são condutores e materiais que são o quê? Isolantes. O cobre, por exemplo, e o alumínio, em certos casos, eles são classificados como condutores. Mas dentro desses condutores, a gente tem a classificação de quê? Três formas diferentes. Nós temos os fios, que é um condutor sólido e maciço, geralmente construído de forma circular, que pode vir com ou sem isolamento, né, que vai depender da via. Nós temos um cabo, que se trata de um condutor que é formado por um conjunto de fios entrelaçados, certo? Que era o que nós utilizávamos anteriormente em transmissão de internet. Hoje nós temos a fibra óptica, certo? Que eles podem vir em pares trançados, podem vir em dois, três pares trançados, e são isolados entre si. E nós temos também o barramento, que se trata de um condutor maciço sólido, de secção transversal, em formato o quê? Retangular. Eles são muito utilizados, né? Eles têm uma propriedade mais, assim, mais própria, digamos, que é na montagem de painéis elétricos. E seu grau de manuseio, né, ele exige maior cuidado, né, e também o que? Ele também é um pouco mais caro. Esse barramento também nós utilizamos em redes industriais, quando nós instalamos protocolos, né, na unidade, para que assim possa fazer o que? A transmissão de dados, beleza? Fisicamente falando, o que determina um bom fluxo de cargas no material é o que? São os condutores elétricos, né? O que? É o fluxo de cargas, certo? Muito bem. O que vai determinar isso aqui vai ser o que? A lei de Gauss. A lei de Gauss diz o seguinte, que o fluxo elétrico, representado por φ, vai ser igual ao campo elétrico vezes a área, e vai ser igual à quantidade de cargas desse material pela sua o quê? Permissividade elétrica do meio. Em resumo, se a quantidade de cargas for maior, então significa que esse fluxo também vai ser maior. Professor, por que tem que existir esse conceito? Por que eu tenho que saber esse conceito? Muito simples. Quando você for trabalhar na parte de subestações, por exemplo, você tem que conhecer a parte de quê? De aterramentos, certo? É uma parte muito importante e que numa subestação ele é o que? Essencial para que não haja nenhum que? Corrente de fuga. Então, por isso, pessoal, nós precisamos do quê? Que você veja isso, que sempre tem o quê? Esse conceito de que fluxo elétrico no material, ele pode sim determinar o quê? A quantidade de carga elétrica que vai percorrer e, consequentemente, o quê? A variação de campo elétrico. Lembrando que fluxo de cargas, né, fluxo de corrente, gera campo elétrico.
e campo elétrico, gera também campo magnético. Muito bem. No caso de isolantes, essas cargas não fluem livremente. Ao invés disso, o campo material do que é considerado nulo. Alguns materiais se destacam, como a borracha, o plástico, o vidro e também a água pura. A água pura é quando não há o quê? Sais minerais nela. Quando ela não é pura, há corrente o quê? A transmissão de corrente elétrica por causa do quê? Dos íons presentes nesse fluido, essa água. Beleza. O dimensionamento de condutores é uma coisa muito importante para nós. O dimensionamento de um condutor ele deve ser feito de maneira o quê? Antecipada ou precedida, e você deve analisar o quê? As condições de instalação referentes à carga que vai ser cumprida. É por isso que fazemos o quê? O cálculo de carga, quando nós fazemos o quê? Uma instalação. Por isso que quando nós temos um mau dimensionamento, isso pode implicar numa operação inadequada de carga e que pode representar risco, sim, eminente e que pode levar a incêndios e que, inclusive até a morte, se depender, né, do fator de risco que isso pode dimensionar. Os fatores que devemos dimensionar durante um condutor é a tensão nominal, frequência nominal, potência ocorrente de carga a ser suprida, fator de potência da carga, tipo de sistema, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, método de instalação dos condutores, a natureza da carga, para averiguar a iluminação, a condição de motores, capacitores, retificadores, transformadores, entre outros, a distância da carga de um ponto ao outro de suprimento e a corrente de curto-circuito. Nesse quadro aqui, eu estou mostrando para vocês os tipos de linha que nós vamos fazer em instalações fixas em geral, em que condutores e cabos isolados, eles têm o quê? Uma secção mínima, né, uma área mínima, no caso, por exemplo, se ele for de cobre, como nesse caso, ele tem que ter o quê? Uma área de 1,5 milímetros quadrados. Se for de alumínio, ele tem que ter o quê? 16. Mas se ele for para circuitos de força, né, que exigem maior cuidado, como por exemplo ligar um motor, ele precisa de ter 2,5 e o alumínio 16. Em circuitos de sinalização e circuitos de controle, por exemplo, quando você quer dominar um, através de um CLP, certo? Nós temos que utilizar o que? 0,5 que é 0,5 milímetros quadrados de cobre, tá? Esse fichicho aqui está errado. Pois muito bem. Em condutores nus, nós temos 10 milímetros de cobre e 16 de alumínio. Já em sinalização, se for em condutores nus, nós temos o quê? 4. Beleza? Por que nós temos que ter essas questões? Nós temos que saber as secções mínimas por razões mecânicas, por exemplo, se vamos controlar um torque de uma máquina, de um motor, por exemplo, nós precisamos saber porque isso aí interfere diretamente na rotação e na velocidade do motor, na partida. Em circuitos de tomada de corrente, que são circuitos de força, certo? Que nós utilizamos muito. E em circuitos de sinalização de controle, a secção mínima deve ser de 0,1 milímetros quadrados. E em cabos multipolares, flexíveis, esse deve ter o quê? 7 vezes, 7 ou mais veias que admitam o quê? Uma área de 0,1, por exemplo. Por isso que eles, às vezes, eles colocam o quê? 3 fios trançados. E que estou aqui fazendo de cores diferentes para ilustrar. Em geral, pessoal, é a NBR 5410 que regulamenta a secção mínima dos condutores de fase em circuitos de corrente alternada e de condutores vivos em circuitos de corrente contínua, certo? Nesse quadro aqui nós temos as condições de utilização, né, que são dados, né, como ditos ideais, e a secção reduzida do condutor, quando ele é neutro. Isso aqui é para quando ele é fase, certo? Tudo isso aqui, a empresa tem que ter essa especificação e isso aqui vem a partir da norma NBR 5410. Além disso, ela relata como o condutor neutro pode ser, não pode ser comum
em um ou mais circuitos, mais de um circuito, e ainda ela o quê? Possui, né, as condições de envolvimento do quê? Dos condutores, em um neutro, com circuitos monofásicos, bifásicos, e também com circuitos trifásicos, certo? Beleza. Dispositivos elétricos utilizados em baixas tensões. Nós vamos falar sobre o quê? Os fusíveis. São dispositivos de proteção de baixas tensões, onde sua principal função é a proteção contra curtos-circuitos de sistemas elétricos, onde atuam também como limitadores das correntes de curto-circuito, certo? Como que acontece? Os fusíveis, eles reagem a partir do quê? De uma sobrecarga. O que acontece? Proteção contra curtos-circuitos. Quando há um grande aumento de corrente. Beleza. O que que acontece? Eles são determinados fisicamente pela lei de Faraday. Faraday. E diz que quando há uma força eletromotriz, certo? Isso vai variar o meu fluxo magnético em relação ao tempo. A gente pode falar assim, mas professor, isso aqui está totalmente desconexo. Não, não está. Por quê? Porque a partir desse dimensionamento aqui, eu posso saber o quê? Como que a minha força eletromotriz vai se comportar. Além disso, em determinados casos, essa força eletromotriz é o quê? A DDP, é a variação de tensão. Beleza. Tudo isso aqui é determinado a partir do trabalho. Olha lá, carga vezes a variação de tensão. Pois muito bem. Quando há um curto-circuito, a corrente ela passa com maior que liberdade. E o que que acontece? Há então um sinalizador. E quando a corrente ela tem esse aumento, esse incremental, ela aumenta também o campo elétrico e o campo magnético de acordo com a lei de campo magnético de acordo com a lei de Ampère, devido ao aumento da corrente, o que faz com que o corpo de cerâmica do fusível seja acionado, certo? E o contato dele isolante aqui também seja o quê? Acionado. E é o quê? Fechamento, né, dessa passagem de corrente, beleza? Contato interno dele. Esses dispositivos elétricos são muito utilizados em sistemas de baixa tensão e são classificados em seccionamento ou de proteção, certo? Quando os fusíveis são classificados em seccionamento, nós temos o quê? As comutadoras, as seccionadoras, que trabalham ou a vazio ou sobrecarga, os interruptores e os contadores. Já em proteção, nós temos o quê? O principal deles é o relé térmico e os termistores. E a proteção contra o quê? Curto-circuito, como no caso aqui do fusível e o relé eletromagnético. O relé eletromagnético, fisicamente, como fusível eu falei, eles atuam sob duas leis, a lei de Ampère e a lei de indução de Faraday. Esses elementos podem ser aplicados de modo conjunto, dependendo da necessidade do projeto. Em circuitos de potência são utilizados os fusíveis de dois tipos, o D e o NH, certo? A principal finalidade é proteger a carga alimentada contra correntes de curto-circuito, mas também de forma seletiva contra outros problemas que envolvam o quê? Essa parte térmica. Os fusíveis do tipo D têm maior aplicação em sistemas de proteção contra curto-circuito, principalmente em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Sua capacidade de ruptura, de acordo com a corrente do fusível, pode variar entre 100 kA
70 kA e 50 kA. E a tensão máxima admitida de 500 volts. E aqui nós temos o que? A estrutura interna de um fusível. Temos o que? O parafuso de ajuste, a base dele, o anel de proteção, próprio fusível e a tampa. Os fusíveis do tipo NH possuem maior aplicação nas áreas industriais, certo? O seu manuseio é feito somente por pessoal altamente qualificado, especializado mesmo, e estão disponíveis em diversos valores de correntes normalizadas. E isso também depende do fabricante. E a sua capacidade de ruptura é de 120 kA na mesma tensão de 500 volts, certo? Nisso aqui, pessoal, eu vou fazer isso aqui na próxima aula, certo? Vou deixar isso aqui já gravado para vocês. E aí eu quero que apareçam depois as pessoas, né? Porque até hoje não apareceu ninguém. E me falem o que está acontecendo para a gente continuar, porque aí eu vou deixar as aulas totalmente gravadas, tá?